Oi, Daniel. Então, tô aqui para desenrolar esse assunto aí para você e para todos que estão em casa acompanhando. Então, tá comigo aqui advogado especialista em direito público, Fúlvio Rebouças. Uma boa tarde. Seja muito bem-vindo ao NT Sul de hoje e obrigada por atender o nosso convite. Boa tarde, Gabriela. Eu que agradeço o convite aí do pessoal da NT Sul e estou à disposição para a gente bater um papo sobre esse assunto, que eu gosto bastante, está na minha área, né? E eu acho que é um assunto extremamente importante e relevante, principalmente nos dias de hoje. Ter o chão, né? Falar de precatórios. Agora, pra gente, pra nossa audiência, é algo bem técnico, bem difícil, mas tu tá aqui para nos ajudar com isso. Vamos começar explicando e definindo o que são os precatórios? Os precatórios, eu vou tentar fazer a utilização de menos juridiquês e ficar com uma linguagem bastante acessível para que todo mundo compreenda. Os precatórios são, na verdade, uma modalidade de pagamento. É a forma pela qual o poder público, depois de ser vencido em um processo judicial, paga os seus credores, paga os cidadãos ou as pessoas jurídicas que moveram essas ações contra ele, né? Então, os municípios, os estados ou a própria União Federal, quando já são derrotados, quando são vencidos nesses processos, nessas demandas judiciais, quando não há mais nenhum tipo de recurso cabível, quando, inclusive, o valor já é um valor líquido e certo, eles promovem a inscrição desse débito num orçamento, seja um orçamento dos municípios, sejam orçamentos dos estados ou orçamento da União Federal, para que sejam feitos os pagamentos aos credores, que são cidadãos, pessoas físicas e jurídicas vencedores desses processos. E existe uma regra para prazo de pagamento desses valores? Então, esse assunto é um assunto que deixa as pessoas bastante aborrecidas normalmente. E o prazo deveria ser, Gabriela, o prazo do próprio orçamento. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que um crédito de um cidadão, de uma cidadã, tenha sido inscrito, por exemplo, para o ano de 2022, o ano em que nós estamos agora. Então, vai receber um número de ordem chamado número de ordem cronológica. Esse número de ordem cronológica é como se houvesse uma fila e aquele número fosse o número de ordem da pessoa naquela fila. Então, vai ser, por exemplo, 230/22, que é o ano de 2022. Quando que essa pessoa deveria receber esse valor? No ano de 2022, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, que é o nosso ano fiscal, que coincide com o ano do calendário. O que costuma acontecer, infelizmente, é que nem os municípios, quase todos são assim, os estados todos, e agora, com a nova PEC, o governo federal também, não pagam em dia esses precatórios. E cria-se uma fila, cria-se um número elevadíssimo de casos que estão aguardando o momento do seu pagamento. Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, do estado onde eu estou falando, para que os telespectadores aí da NT Sul possam ter uma ideia. Aqui no estado de São Paulo, isso se repete com alguma frequência, em maior ou menor grau, em todas as unidades da federação, em todos os estados do Brasil, o estado de São Paulo está pagando, agora em 2022, os precatórios originalmente orçamentados para o ano de 2003. Ou seja, nós temos uma fila, uma demora, um prazo de espera de quase 19 anos entre a expectativa que o cidadão e a cidadã tinham de receber e o efetivo recebimento. É uma fila muito grande. Realmente, aí surge a dúvida aquela, tá, meu familiar, meu pai, meu vô, sei lá, alguém, né, faleceu, e aí tinha esse valor a receber. Como que faz para a pessoa ter direito ao acesso de alguém que já se foi? É fácil? É bastante fácil em termos processuais, né? Então, partindo do princípio de que o precatório nasce necessariamente de uma ação judicial, de um processo, a primeira providência, se esse fato triste acontecer, e infelizmente a gente sabe que acaba acontecendo, é que os familiares, os herdeiros e sucessores daquele falecido procurem um advogado profissional, que é o advogado que patrocina, que cuida daquele processo, daquela causa, daquela demanda,
e falem, comuniquem o fato, comuniquem o evento, falem assim, olha, infelizmente, tal pessoa veio a falecer, é uma ordem natural da vida, e nós estamos aqui nos apresentando para que nós sejamos habilitados a recebermos esses créditos. Então, o que vai acontecer é que, pela ordem da sucessão, por exemplo, faleceu o marido, a viúva tem direito a 50% dos valores e os filhos dividem os outros 50%. A mesma coisa se for o inverso, o cônjuge que sobreviver tem 50% e os filhos dividem os outros 50%. Ah, não há cônjuge, já era viúva, ficam os filhos, e assim seguindo a ordem sucessória natural, né? Uma outra maneira que a gente tem, que a gente pode mencionar, e isso não vale apenas para casos de falecimento, é a possibilidade de cessão desse crédito, né? De passagem, de venda, de comercialização desse crédito que a pessoa tenha, com algumas entidades que compram, normalmente são bancos ou fundos de investimento, e a pessoa recebe uma antecipação desses valores. O risco do recebimento passa a ser um risco do banco, do fundo que adquiriu, e a pessoa recebe isso de forma antecipada. Mas é preciso ter cuidado, muito cuidado. Os precatórios, eles estão aí na mídia, principalmente virou agora, né, a pauta de muitas reportagens por conta dos golpes. Pessoas golpistas estão se passando por advogados, por profissionais da área, usando inclusive nomes de diversos escritórios aí de São Paulo, aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente está, e inclusive o logotipo, e aí entrando em contrato através de telefone, solicitando de que o cliente faça o pagamento de algumas custas ali do processo, para daí ter direito a receber o valor total ao precatório. Aí, como a pessoa está há muito tempo aguardando por aquilo, é um momento de felicidade, ele vai lá desesperado, daqui a pouco, se não tem o valor, é solicitado 5 mil, 6 mil, 7 mil, pede emprestado, porque, não, eu vou receber o valor total e logo eu vou te devolver. Aí é um problema, né? É preciso tomar muito cuidado e ter atenção e saber que quem está do outro lado da linha é realmente o advogado contratado neste processo. Você mesma destacou um ponto importante, que é qual? O processo demora muito, o pagamento demora muito. Então, o que acontece? As pessoas estão cansadas, estão estafadas, querem resolver aquilo da melhor forma possível, no menor prazo possível. E aí acabam se sujeitando a essas armadilhas que existem no mundo virtual aí, tanto com ligações telefônicas, quanto com mensagens por e-mail, WhatsApp, SMS, outras formas de contato virtual. Nossa recomendação extrema é que procurem empresas, normalmente são empresas intermediárias desses bancos e fundos de investimento. Por conta disso, nós abrimos a nossa empresa, que é a Jequitibá Investimentos, para trabalhar de forma séria no mercado. Nós somos hoje, graças a Deus, uma referência no mercado de antecipação de créditos, de precatórios e outros ativos judiciais, e precisamos tomar cuidado com essas armadilhas. Procurem empresas sérias, não existe a menor possibilidade nem necessidade de antecipação de nenhum valor. Pelo contrário, as pessoas têm a receber, as pessoas não têm que fazer pagamento nenhum a nenhum título, para quem quer que seja. Advogado, a gente falou da questão de receber valor, receber precatório de alguém falecido, né? É necessário inventário para ter acesso ao valor? Sim, na maior parte das vezes é necessário ou o inventário ou o arrolamento, né? Não havendo menores, esse inventário ele pode ser feito até em cartório mesmo, é um procedimento que hoje está bastante desburocratizado, está bastante simples. Mas é necessário, Gabriela, pelo seguinte, porque no inventário, ao final do processo de inventário, do procedimento de inventário, vai haver o chamado formal de partilha, né? Esse formal de partilha, que é o finalzinho do processo, ele vai definir quem são os herdeiros e qual é a cota-parte, qual que é o quinhão que cabe a cada um deles. Então, a partir daí, nós saberemos. Se existe um precatório, por exemplo, de 100 mil, nós saberemos, esse valor aqui de 100 mil vai ter que ser partilhado entre esses herdeiros e nessa proporção. Cada qual receberá a sua cota-parte, o seu quinhão. Então, é um procedimento necessário para o recebimento, para a habilitação
do crédito na hipótese de falecimento do credor original. Infelizmente acontece. Aproveitando o contato aqui, acredito que é dúvida agora de toda a nossa audiência, para um processo desses, para cobrar esses valores, o cliente do escritório, no caso de vocês aí em São Paulo, é possível revelar qual é que é o custo disso? Se for para essa discussão inicial, né, vamos chamar assim uma discussão inicial, nós temos normalmente uma contratação aqui, no nosso caso, é uma contratação pelo sucesso da causa, né? Então, ao final do processo, em caso de vitória, nós temos um percentual a receber sobre o montante que a pessoa tem direito. Agora, depois, quando a pessoa já tem o seu precatório inscrito, aí é só aguardar, ou fazer a antecipação. Se a pessoa, às vezes, não puder aguardar, tem uma questão de saúde, tem uma questão de dívida, quer fazer a antecipação desses valores, tem lá os seus 100 mil, olha, mas eu negocio por um valor um pouco menor do que esse, às vezes até bastante menor do que o valor original, há um deságio, né? É possível fazer essa antecipação. Aí é uma questão que vai ser vista entre quem está comprando aquele crédito, adquirindo o crédito, e aquele que está com a vontade de ceder esse crédito. Entendido. Conversei aqui com o advogado especialista em Direito Público, Fúlvio Rebouças. Muito, muito obrigada por todas as respostas aqui, todos os esclarecimentos passados à nossa audiência. Eu de novo agradeço o convite da MT Sul. Estamos à disposição. É um tema bastante rico, é um tema que evolui todo dia, que sempre tem novidades, e sempre que houver um convite de vocês, vai ser um prazer e uma honra estarmos aqui para a gente conversar um pouco, esclarecer, tirar dúvidas, para que as pessoas possam usufruir desse crédito da melhor forma possível e evitar essas armadilhas que, infelizmente, acabam acontecendo aí no dia a dia. Tá bem, obrigada, um ótimo trabalho por aí. Então, você aí de casa, ficou atento, é importante você estar sempre em contato com o advogado que lhe atende e jamais, né, nenhum custo, nenhuma despesa terá que ser paga para você receber esse valor. Esse valor é seu direito e sim, você irá recebê-lo sem nenhum custo adicional. Daniel, volto com você.